Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso 38º estudo. Continuaremos a estudar agora o capítulo 4 da segunda parte da obra, esse capítulo 4 que tem o título da Pluralidade das Existências. Estudaremos hoje as questões que vão de 189 até a questão de número 196. Essas questões compõem o item que tem o título Transmigrações Progressivas. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos, vamos buscar um instante de serenidade interior, acalmando nossas mentes, nossos corações, para que possamos convidar o amado Mestre Jesus a se aproximar de nós nos ambientes em que estejamos, sentindo a sua presença amiga, entregando em suas mãos misericordiosas nossas faculdades para que o Mestre possa encontrar em nós as aberturas espirituais para o bom aprendizado do livro, para que ele possa causar em nós essas aberturas, para que estejamos prontos para receber as informações do Livro dos Espíritos e para que essas informações possam nos guiar através do bem, da caridade, da autorreforma e do progresso que são ensinados pela doutrina espírita. Amado Mestre, a partir de agora, entregamos-nos confiantes em Suas mãos. Senhor, por Sua misericórdia, nos abençoe e proteja sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos iniciar agora o nosso estudo Transmigrações Progressivas. Bom, nós estamos estudando um tema dentro do Livro dos Espíritos que é um tema fascinante. As diversas possibilidades e condições do espírito diante da sua existência, diante da sua vida, vida no sentido mais amplo, mais profundo, né, da palavra. A vida que envolve, às vezes, estar no plano extracorpóreo, no plano espiritual, às vezes estar no plano corpóreo, na matéria. Portanto, estamos estudando essas diferentes situações. A reencarnação em todo o seu potencial acabou de ser estudada por nós na semana anterior, nas semanas anteriores. Nós vimos as possibilidades do espírito encarnar em diversos mundos, passando progressivamente por esses mundos. Então, esse tema que nós vamos estudar hoje é uma consequência direta, imediata, necessária, né, de tudo aquilo que a gente já estudou. Porque transmigrar é mudar. Mas não é apenas mudar de corpo, mudar de encarnação, mudar de planeta. Não é apenas mudar de estado espiritual. É mudar progressivamente. Por isso, transmigrações progressivas. Não é qualquer tipo de mudança. É uma mudança que tem sempre o progresso. Em todos os momentos, o progresso. Então, por isso que o tema de hoje é uma consequência necessária dos temas anteriores. Ok, a gente expõe as diversas possibilidades, as diversas moradas, tudo isso foi colocada já a questão do progresso em estudos anteriores, mas agora Kardec vai aprofundar um pouco esse conhecimento para a gente. É como se após termos viajado pelo universo, né, pensando sobre as possibilidades de reencarnações em diferentes mundos, aprofundássemos agora um pouco mais esse estudo, focando em dois pontos, que é o que Kardec vai fazer para a gente na apresentação das questões que nós veremos hoje. O primeiro ponto é, nós colocamos o início, a formação inicial do espírito, para que a gente possa pensar sobre ela e a condição dela, a condição primeira do espírito, né? A começar a encarnar, ao ser criado, vamos pensar assim. Então, esse ponto inicial. Depois, a gente estuda com Kardec o ponto de vista terreno. A gente tem dois parâmetros, dois critérios aqui para analisar essa questão do progresso.
o início da vida espiritual, as primeiras encarnações, e depois o ponto de vista terreno, refletindo sobre as encarnações aqui em nosso planeta, destacando a lei do progresso. Por que, que esse tema é, então, consequência inevitável, né, do que veio antes? Para a gente poder perceber que aqui mesmo no planeta Terra a gente já tem essa condição de analisar, de estudar e de poder perceber que das primeiras encarnações até agora já houve um progresso para a gente. E que de agora para frente continua havendo progresso. Então, estudar a nossa condição, né? Estudar as transmigrações progressivas, começando pelas primeiras encarnações e passando pela situação terrena nesse momento, é algo enriquecedor e, ao mesmo tempo, complementar, né, aos estudos anteriores. Chegou o ponto da gente olhar um pouquinho mais para as questões que envolvem nossa vida terrena. Bom, vamos dar uma olhadinha naquela passagem que a gente faz pelas questões, né, encontrando os temas. Então, como eu acabei adiantando, de certa forma adiantando, as questões 189 até 191 vão ter essa temática aqui, ó, o início da formação do espírito, as primeiras encarnações. Olha aqui, ó, 190, 191, até 191, o estudo dessas primeiras encarnações. A questão 192 vai colocar uma, um pensamento importante para a gente poder dar sequência no estudo. Ela vai dizer mais ou menos assim: ó, eu posso conseguir todo o progresso de uma vez só aqui na Terra, em uma só existência? Então ela quer pensar justamente nessa questão de quanto é progressivo, de como são e quanto são progressivas as nossas transmigrações, né? Dá para fazer tudo de uma vez só, para economizar tempo, né? Economizar trabalho. Depois continua o texto trazendo das questões 193 até 194, as duas questões trazem a comparação da posição do progresso social com o progresso espiritual. Progresso enquanto encarnado, do progresso realizado pelo espírito. Essa é a temática das duas questões, 193 e 194. A questão 195 coloca para a gente a teoria da reencarnação à prova, né? Se ela é uma boa teoria, a gente vai tratar disso quando chegar nela. E a questão de número 196 vai fazer uma conclusão das ideias, uma conclusão do estudo que foi feito nas questões anteriores. Ela vai apresentar ali uma espécie de resumo, né? Resumo conclusivo, no qual os espíritos superiores e Kardec fazem a gente raciocinar um pouquinho mais a respeito de todos os princípios que foram colocados anteriormente, que são princípios muito bons, né? Para a gente pensar a nossa existência terrena e os nossos objetivos. Vamos lá. Vamos então agora às questões, aos detalhes que a gente vai estudar. Apenas lembrando que a gente tem aqui na nossa página uma nota de Allan Kardec, essa nota de número 10. Eu vou voltar aqui um pouquinho o texto para a gente lembrar que ela corresponde à questão de número 188, que foi estudada na semana anterior. Então a gente não vou fazer referência a esse texto grande que aparece aqui na nossa tela, né? Que é uma nota de Allan Kardec. Mas como ela é, repito, referente à questão anterior, que foi estudada na semana passada, a gente começa aqui da questão 189 e vamos em frente. Então, olha lá. Questão 189, olha a forma como Kardec coloca essa questão. Desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Olha só, o espírito foi criado, ele já tem todas as suas faculdades em plenitude, estão todas elas funcionando no máximo que podem? Ou seja, a gente poderia trocar essa pergunta de Kardec por uma outra pergunta. As faculdades são dadas completas ou são desenvolvidas? As faculdades são dadas, né? Eu tenho faculdade de pensar, faculdade de sentir, eu tenho as faculdades desde o início da minha criação enquanto espírito. Agora, elas são dadas completas ou são desenvolvidas?
Bom, resposta, né? Não. O espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não. Portanto, elas são desenvolvidas. Eu tenho faculdades desde que fui criado como espírito, enquanto espírito, mas elas são desenvolvidas. Olha aqui. Na origem da vida do espírito, ela é apenas instintiva, parece apenas instinto. Então imaginemos que o espírito encarnou pela primeira vez, acabou de ser criado como espírito, né? Acabou de, entre aspas, vamos usar uma expressão, nascer como espírito. A vida dele é uma vida toda guiada pelo instinto. Ele tem as faculdades em germe ali nele. Ele tem inteligência, por exemplo, mas ela não está desenvolvida, né? Por que isso? Eu usei a palavra nascer porque os próprios espíritos superiores fazem uma comparação aqui muito interessante. Eles dizem que para o espírito também há infância, assim como há para nós homens. E aí a resposta segue mais um pouquinho, vamos completar essa resposta, né? Olha lá, no início, o homem mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, com isso, a gente tem aqui informações já interessantíssimas e de profunda importância como ponto de partida para a gente pensar a respeito das transmigrações progressivas. Então, a gente já estudou um pouco da lei de reencarnação, a gente já sabe que existe a lei do progresso, e agora a gente tem uma ideia aqui que é muito importante, de que nós temos uma infância espiritual, né? Comparação com a infância corpórea. Isso vai ser retomado no texto daqui a pouquinho, né? Mais adiante a gente vai ver que essa imagem, né, essa analogia, vai ser retomada pelos espíritos. Porque ela é uma analogia que nos parece assim ser das melhores para a gente entender o desenvolvimento espiritual. Olha só, no início a vida é puramente instintiva. A gente tem um pouquinho de inteligência, uma inteligência ali que está apenas nascente, só em germe. A gente não tem consciência de nós mesmos nem de nossos atos. Então, no início, o que comanda a nossa existência é o instinto. É uma vida plenamente instintiva, como dizem aqui os espíritos. E o instinto, então, vai sendo substituído aos poucos pela inteligência que vai se desenvolvendo. Inclusive, a gente tem informação aqui no Livro dos Espíritos que o instinto é uma espécie de inteligência primitiva. Então, ele vai sendo aos poucos substituindo pela inteligência que vai se desenvolvendo a partir do contato que o espírito tem com o mundo corpóreo e a partir das experiências que ele vive nesse contato. E a partir desse contato, inclusive com o plano corpóreo, que o espírito vai desenvolvendo, inclusive, a consciência de si mesmo. Que aqui aparece, né, que na questão aqui, é, a informação de que nós mal temos consciência de nós mesmos, da nossa individualidade, essa questão que a gente pode colocar hoje, né? Olharmos no espelho e dizermos sou eu, ou sem olhar no espelho, dizer eu existo, eu sou eu. É uma abstração, é uma saída de si mesmo para se auto-observar que o espírito não tem no começo da sua trajetória como espírito, né? Então, mesmo a consciência de si e de seus atos vai se desenvolvendo aos poucos. À medida em que se relaciona com as coisas corpóreas, ele aprende, né? De repente coloca a mão em algo mais gelado, percebe que aquilo não é confortável e assim por diante. Então, no começo, supremacia do instinto e desenvolvimento lento da consciência de si mesmo, de seus atos, da inteligência. É isso que a gente tem aqui na questão. A ideia de progresso das faculdades é aqui muito forte. Então, porque a gente avança para o estado que nós estamos hoje e a gente já é capaz de identificar que nós temos inteligência superior a esse estado, né? Que nós não somos mais guiados só pelo instinto, que nós temos consciência de nossos atos e que então essa questão de melhorarmos a nós mesmos e as nossas faculdades é uma questão que já foi identificada aqui
como possível. É como uma lei de Deus, inclusive. E o Espiritismo se apresenta aqui agora como uma poderosa filosofia que vai nos indicar os caminhos, né, pelos quais a gente pode melhor seguir os ensinamentos de Jesus para que a gente melhore as nossas faculdades, para que a gente melhore as condições mentais, as condições emocionais, que são as grandes ferramentas do espírito. E que a gente precisa melhorar, burilar, despertar. A gente lembra, né, que no começo do estudo aqui do Livro dos Espíritos, os superiores nos disseram que faltam para nós faculdades para a gente conhecer Deus em sua intimidade. Então, a gente tem potencialidade ainda para ser desenvolvida. Eles não disseram que a gente não vai conhecer, eles disseram que por enquanto falta. E que para isso, né, a gente precisa aqui do decorrer da vida nos livrarmos de nossas más tendências, más inclinações, conquistarmos o progresso dentro da nossa existência. Lembrando sempre que o caminho para Deus é Jesus, e agora com as informações que o Espiritismo nos dá, a gente tem uma consciência melhor para seguir esse caminho. A consciência de que eu já conquistei progresso e de que eu tenho ferramentas, instrumentos em mim que permitem com que eu continue conquistando esse progresso. E que tenho instrumentos fora de mim a me ajudar sempre, né? A doutrina espírita, Jesus, as diversas obras que nós citamos aqui como apoio ao nosso estudo e assim por diante. A nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação, a nossa paciência, tudo isso vai melhorando se a gente tem consciência desses princípios que foram colocados aqui só na primeira questão. Olha que interessante. A gente já se desenvolveu bastante. A tarefa, continuar desenvolvendo. Não nascemos pela primeira vez nessa encarnação, já nascemos tantas e tantas vezes. Não somos ainda os espíritos perfeitos, nem na condição da inteligência, tampouco na condição do emocional, dos sentimentos, do amor, né? Não somos, mas seremos. E isso nos é de grande consolo e de grande utilidade, né? Sabermos que progressivamente estamos andando aí pelos caminhos que nos levam à melhoria de nossa existência. Então, os pontos colocados aqui, né, nessa questão 189, para a gente poder guiar um pouquinho melhor isso. Melhorar a consciência de nossos atos, a consciência de nós mesmos, a nossa inteligência, né, nos livrando aí das questões puramente instintivas, das questões puramente corpóreas. Amadurecermos enquanto espíritos, já que foi colocada, né, a questão da comparação com a infância. Bom, então vamos lá, questão 190, agora continua explorando essa ideia que a gente está explorando até a questão 191, perguntando como estava o espírito ou a alma, né, na sua primeira encarnação. E lá na primeira encarnação, como foi essa primeira vez? Qual era o estado da alma que está ali junto àquele corpo na primeira encarnação? É o estado da infância corporal. Novamente, volta aqui a comparação com a infância. A inteligência estava apenas desabrochando, a alma apenas ensaiando para a vida. Olha que, gente, esse modo de apresentar a resposta é um modo que nos faz pensar profundamente, porque olha só, viver apenas do instinto é apenas ensaiar para a vida, apenas um ensaio. Vida de verdade para os espíritos superiores é a vida que está livre das influências mais pesadas da matéria. É a vida na qual nós não temos em nós ainda, ou não temos mais em nós, os instintos a nos guiar. Vida de verdade é quando nós temos as rédeas dos nossos destinos em nossas mãos. Isso é vida de verdade, não é um ensaio mais. Já é o espírito maduro
que pelo menos, para a gente pensar no estado em que estamos hoje, que pelo menos reconhece a sua questão de falibilidade, reconhece ser falível, reconhece a sua posição de imperfeição, que reconhece as suas más tendências e inclinações, mas que sabe também já o caminho que ele tem que tomar para fazer o bem para si mesmo. Isso é vida de verdade. Isso já não é mais ensaio, isso é vida sendo vivida, sendo aproveitada. É uma vida útil, é uma vida de progresso, é que depois se potencializa em estados mais avançados do espírito. Então a gente tem aqui novamente essa comparação com a infância. Então olha só, pensemos um pouco, porque lá, quando a alma ainda está ensaiando para a vida, quais são as consequências morais desse ensaio para a vida? A gente não pode atribuir a responsabilidade a um espírito que encarna pela primeira vez sobre seus atos, na mesma proporção que a gente atribui a um espírito na nossa condição. Ele não sabe ainda sobre as suas relações com o próximo, ele não sabe disso profundamente. Né? Então, é um espírito que está ensaiando para a vida, ele não pode ter a mesma responsabilidade que nós. Então, veja que isso já tem consequências morais. Para nós aqui, as consequências morais não são exatamente as mesmas para um espírito como Jesus. Jesus tem muito mais conhecimento, tem muito mais progresso realizado para ter ali as suas atitudes muito mais próximas, né? Em plena concordância, inclusive, com a lei de Deus. Como ele mesmo nos ensinou, ele disse: Eu sou um com o Pai. Ou seja, eu cumpro a lei de Deus na maior observância possível. A gente ainda está longe disso, né? Olha só, um desvio para Jesus que não vai acontecer porque ele já é espírito perfeito, tem consequências morais muito maiores do que para nós. E repito, não acontece para ele porque já é espírito perfeito. Então, os nossos atos, as nossas escolhas, a nossa vida moral tem para nós uma relevância muito maior, né, um peso muito maior do que para espíritos que estão ali apenas ensaiando ainda para a vida. Então, a gente pode ainda deduzir disso tudo que a necessidade de aprendizado talvez seja o traço mais marcante que nós temos em relação à a nossa existência atual e em relação a isso que está sendo apresentado aqui nessa questão de O Livro dos Espíritos. Bom, e se a gente está falando em infância, a necessidade de aprendizado se torna aqui também um tanto quanto mais presente, né? Mais notável. Porque não é assim com a criança? A criança, quando nasce, ela não controla bem, nem mesmo o seu corpo. Ela tem aquele corpinho que ela não controla bem. Ela não entende bem o ambiente no qual ela vive. Tudo isso vai se desenvolvendo aos poucos. Ela vai aprendendo a controlar melhor seu corpo, vai aprendendo a entender melhor o ambiente em que ela vive. Ela vai se relacionando melhor consigo mesma e com o próximo. No início, a comunicação dela com o mundo é só o choro, né? Depois ela vai se aprendendo a comunicar melhor com as outras pessoas, com o ambiente no qual ela vive. A gente tem que ter cuidados com uma criança e colocar objetos perto dela que não a machuquem, que ela não coloque na boca, bom, e assim por diante, né? Então, olha só, o estado de infância, por isso que a gente dizia que é uma comparação bem interessante que os espíritos fazem aqui. O estado de infância terreno nosso, hoje, é muito parecido com o estado da infância do espírito. O espírito também podia ter suas limitações em controlar seu corpo, muito mais grosseiro, inclusive, naquela época, né? Não entender bem seu ambiente, o ambiente no qual ele vivia. Não é isso? Nós dominamos o fogo há aproximadamente 5.000 anos, talvez? Não é isso? Que dizem os estudos científicos? É muito pouco, 5.000 anos, para a vida do espírito aqui na Terra, né? O espírito demorou para se relacionar com esse ambiente, né? Para dominar a natureza e sair do estado de selvageria para um estado de, de vida social, de uma vida moral, de uma vida diferente. Então, olha só quanta coisa a gente conquistou e que são coisas que a gente pode comparar assim com o estado de infância terrena. Inclusive, a gente só para a gente
abrir um pouco a nossa mente, né? Ter uma comparação assim, interessante para pensar. O filósofo Jean-Jacques Rousseau tem, dentro da sua filosofia, uma ideia muito interessante, na qual ele apresenta o homem. Claro que é um exercício filosófico e que a gente não está comparando esse exercício com a filosofia espírita, por favor, né? A gente só está usando aqui para a gente expandir um pouquinho o nosso, a nossa compreensão, talvez, o nosso horizonte em relação a isso que a doutrina está abordando nesse momento do livro dos Espíritos. Então, Rousseau, em algum momento da sua filosofia ali, ele vai apresentar a hipótese do homem em seu estado natural. O homem antes de ser um ser social. O homem ali na natureza. E Rousseau vai apresentar uma ideia interessante, ele vai dizer que o homem, no seu estado natural, ele está em plena comunhão com a natureza. Que se ele vê um animal sofrendo a agonia, né, da morte, ele não se ele não se aparta, ele não se vê como um ser diferente daquele animal e sente o sofrimento daquele animal. Então, o homem em seu estado natural, para Rousseau, ele é um ser uno com a natureza. Interessante, né? Porque aqui no Livro dos Espíritos a gente está imaginando que o espírito, nas suas primeiras encarnações, não tem consciência de si mesmo. Eu acho que essa colocação de Rousseau ilustra um pouco o que é não ter consciência de si mesmo, né? Estando vivendo na matéria. E aí depois Rousseau vai desenvolvendo essa ideia, ele vai dizer que os problemas da humanidade começam com a ideia de posse. Que todos os problemas começam quando um homem faz um cercadinho, por exemplo, né, em uma parte de terreno e diz isso é meu. Mas notemos que para se fazer isso, para dizer isso é meu, antes eu preciso ter consciência de mim, do eu. Né? Então, sai do estado de natureza e começa a ter vida de relação com o ambiente, com o seu próximo, com as outras criaturas. Né? E eu só estou citando essa filosofia de Rousseau para a gente poder pensar que hoje é muito necessário que nós tenhamos consciência dessa nossa capacidade de nos relacionarmos com o meio e com os outros, com o ambiente e com os outros, com o próximo em geral, né? Não só o próximo humano, mas o próximo meio ambiente em que a gente vive, a árvore, o próximo animal, o próximo, assim por diante, né? Com o nosso ecossistema, vamos pensar assim. Porque a gente tem aprendido que o sofrimento de uma árvore que cai vai causar um sofrimento para a humanidade. Que o sofrimento de um oceano ou de um rio que é poluído vai causar um sofrimento para a gente. Que o sofrimento, né, entre aspas agora, de uma geleira que derrete, ele vai causar um sofrimento na mudança do clima para a gente. E o sofrimento da geleira, porque lá também tem é, animais, né, tem ecossistema. Bom, enfim, que nós estamos em um estado de integração, sim, com a natureza. E que é preciso retomarmos, perdão, em nós a capacidade de percebermos essa ligação entre nós e o nosso próximo, entre nós e o meio ambiente. Né? O progresso é isso para a gente aqui na doutrina espírita. O progresso para nós é isso, é percebermos a conexão, é estarmos mais adultos diante dessa questão que não envolve outra coisa senão esquecermos do nosso egoísmo, né? Não fazer apenas por mim, fazer pensando no todo. Isso muda tudo, isso muda a nossa existência corpórea, inclusive. Bom, vamos lá, questão de número 191. Ainda nessa mesma questão das primeiras encarnações, e aqui Kardec agora já vai introduzir para a gente a ideia da nossa existência aqui na vida corpórea, né? Aqui na vida corpórea não, aqui na vida hoje, ou contemporânea, né? Vida na época de Kardec, pelo menos. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Olha só a pergunta colocada por Kardec, né? Agora ele quer uma comparação, ele quer saber se os selvagens, pelo menos lá da época dele, né? Como a gente já citou em estudos anteriores, tribos talvez em estado de isolamento, tribos indígenas em estado de isolamento em relação à civilização, né?
estariam no estado de infância? Resposta, né, é de infância relativa. Já são almas desenvolvidas, porque nutrem paixões. E aqui eu vou parar um pouquinho o nosso texto. Vou parar um pouquinho para a gente pensar um pouco no que está sendo dito aqui. Então, o critério de comparação colocado para a gente são os selvagens. Seres humanos que estão em estado de vida muito mais próximo à vida na natureza, sem as cidades, sem a civilização. Tanto faz na época de Kardec ou na nossa agora. Bom, estão em estado de infância? Estão nas primeiras reencarnações? É isso que Kardec está pensando. E a resposta é: estão em estado de infância relativa. Talvez já um final de infância, começando a adolescência. Talvez, mas é uma infância relativa. Já não são mais espíritos que estão em estado primitivo, naquele estado em que o espírito encarna pela primeira vez. É isso que está sendo trazido aqui. Mesmo os espíritos nessas condições em nosso planeta já não são mais espíritos nas primeiras encarnações. A gente tem vários indícios disso, por exemplo. É, o corpo dos neandertais não era o mesmo corpo que nós usamos hoje. O corpo do Homo sapiens não é o mesmo corpo que nós usamos hoje. Já houve um progresso do corpo aqui no planeta Terra, inclusive. Então, mesmo espíritos nessa condição de vida selvagem já são mais desenvolvidos que um espírito em sua primeira encarnação. Não é a primeira e nem as primeiras deles. Mas o critério que eu usei para essa comparação foi um critério corpóreo. E os espíritos muito mais sábios do que eu e muito mais desenvolvidos que eu vão dizer que o critério que a gente tem que usar para perceber isso é esse aqui, ó, que eu estou marcando agora no texto. Eles são mais desenvolvidos porque já nutrem paixões. E se a gente tiver contato com esses espíritos encarnados dessa forma, a gente vai perceber que isso é verdade. E eu parei o meu texto aqui justamente para fazer um comentário, que é um comentário excelente, né? Para gente entender o progresso e entender como funciona a lei de progresso para espíritos que estão reencarnando aqui na Terra. E o comentário que eu quero fazer já vai ser proposto por Kardec na 191A. Eu não sei se fica claro para todos que paixões aqui são colocadas como algo que identifica o progresso de um espírito primitivo para um espírito em uma situação de vida mais próxima à natureza nos dias de hoje. Identificar paixões em um espírito já identifica que ele teve um progresso em relação às suas primeiras existências. É isso que eu estou querendo dizer. Né? E era isso que eu queria notar dessa questão. E Kardec apresenta a mesma surpresa, né? Então quer dizer, olha aqui, 191 a Kardec pergunta logo na sequência, então quer dizer que as paixões são sinal de desenvolvimento? Olha aí que interessante a resposta. De desenvolvimento, sim, de perfeição, não. São sinal de atividade de consciência do eu. Lembra que a gente falava do Rousseau agora há pouco? Para eu ser egoísta, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Para eu pensar em posse, antes de pensar em posse, eu tenho que pensar que eu sou. Eu sou. Eu quero, eu desejo, eu tenho. Se não tiver o eu, não tem a minha posse. Então, isso denota, sim, já progresso em relação ao espírito nas primeiras reencarnações. Olha aqui, ó, atividade e consciência do eu. Porquanto a alma primitiva, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, eles retomam aqui as questões, os pensamentos já colocados, né, anteriormente, e essa resposta do Livro dos Espíritos é espetacular. Porque, olha só, as paixões denotam progresso? Sim, do ponto de vista de quem só tinha instinto, a paixão denota progresso. Né? Só tinha instinto, agora já tem paixões, já reconhece o eu, já reconhece a sua individualidade, suas necessidades. Ok? Então, por isso que tem
progresso. Saber do eu, saber que eu sinto, saber que eu quero, saber que eu tenho prazer, que eu tenho aflições, que eu tenho sofrimento e assim por diante, que eu tenho alegria, felicidade. Né? E isso tudo vai denotando inteligência suficiente do espírito para arquitetar também o resultado esperado, para desenvolver uma tarefa, como eu usei Rousseau agora, né, para cercar um terreno. Então o homem vai elaborando cada vez mais a sua vida para o seu bem-estar. E isso se deve em parte às paixões. A gente vai ter um estudo sobre elas depois, né, mais à frente, lá no Livro dos Espíritos, mostrando para a gente que as paixões, é, quando são controladas, elas são um impulso para o espírito realizar o seu progresso. Elas só são perigosas quando elas controlam a nossa existência. Né? Então, sim, a paixão ela denota um progresso, sim, se a gente tiver como critério de comparação os espíritos primitivos. Bom, o comentário de Kardec, meus amigos, vai falar um pouquinho sobre as fases da vida espiritual comparadas com a vida corporal, né? Vamos dar uma olhadinha nesse comentário. A vida do espírito em seu conjunto representa as mesmas fases que observamos na vida corporal. Olha lá. Passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, agora falando sobre espíritos, né? Com a diferença de que para o espírito não tem declínio, não tem decrepitude, como na vida corporal. Então, o espírito não envelhece, não perde suas faculdades, como acontece na vida corporal. Ele só segue adiante. Então, a comparação tem essa diferença, né? A vida do espírito se compõe de uma série de existências corpóreas. Então, primeiro, é preciso então que a gente aproveite, né, as nossas existências no dia a dia. Comentário final de Kardec aqui nesse texto. Assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem, na vida do espírito, há existências corporais que ele nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. Então, que a gente fecha o comentário de Kardec, porque, como a gente dizia, em resumo, né, ele apresenta uma comparação das fases da vida espiritual com a vida corporal, apontando ali para as devidas diferenças, né? E nos deixando essa ideia de que é preciso aproveitar bem a nossa existência corporal para que não seja um dia sem proveito, como muitas vezes acontece aqui na existência terrena. A gente tem um dia que não foi bem, não produzimos, não crescemos, e a gente sente, né, esse sentimento de vazio, né, quando acontecem esses dias. E quando esses dias acontecem com muita frequência, atenção. Esse é o caminho que nos leva à tristeza profunda, à depressão, ao sentimento de ansiedade, de inutilidade. Então, muita atenção com esses dias para que eles não se tornem muito longos, né? Se não tem um trabalho profissional, se ocupa de coisas úteis, de coisas que nos engrandecem, que fazem o bem, né? Para nós e para os outros, para a gente não ter esse sentimento. Questão de número 192 agora, mudando um pouquinho já o tema, né? Como a gente disse anteriormente, essa questão vai trazer um pensamento importante diante de tudo que a gente já viu. Ok, temos as nossas situações de início, a situação que temos hoje de já algum progresso realizado, e agora Kardec quer saber o seguinte: dá para fazer o progresso que falta tudo de uma vez, em uma só existência aqui na Terra, sem passar por outros graus intermediários, tendo uma vida impecável aqui na Terra, numa vida atual, né? Hoje, se eu tiver nessa encarnação, se eu tiver uma vida impecável, eu consigo transpor, como ele coloca aqui na questão, né? Ultrapassar, conquistar todos os graus do aperfeiçoamento, sem precisar de outras encarnações? A resposta pode ser um pouco frustrante para a gente, né? Não, não. Não dá para fazer o progresso todo de uma vez. Não dá. E por que isso não dá? Em primeiro lugar, porque a nossa noção sobre o que é perfeição não é completa. Com, perdão do trocadilho, a nossa noção de perfeição é imperfeita. Nós não sabemos o que é a perfeição ainda. Nós temos uma ideia, mas não sabemos o que ela é.
na sua essência, na sua completude. O que a gente pensa que é perfeito e que reconhece como perfeito não é o suprassumo da perfeição. Basta a gente perceber que, mesmo como parâmetro de perfeição de vida na Terra e de vida moral que nós temos Jesus, nós ainda não o compreendemos bem. Ainda temos que estudá-lo bastante. Então, a gente, né, nem a nossa ideia de perfeição é completa. Esse é o primeiro motivo pelo qual não dá para a gente fazer tudo de uma vez só aqui na Terra, né? Bom, a gente só vai poder ser, portanto, perfeito o tanto quanto o planeta Terra permite que a gente seja perfeito. A perfeição que se alcança vivendo na Terra não é o máximo da perfeição, é o máximo da perfeição terrena só. Temos outros mundos para aprender. Esse é o segundo motivo. Então, não dá por causa disso. Né? Depois, Kardec retoma, Kardec não, perdão, a resposta retoma, né? Os espíritos superiores retomam a comparação com a criança e vão fazer também uma comparação com o enfermo. Olha só, mesmo a criança mais precoce precisa da juventude antes de chegar a uma idade mais madura. Então, olha só, nesse momento, a comparação com a criança volta a ganhar um novo colorido e volta a ter uma nova importância. Porque, veja só, o corpinho da criança não permite que ela faça certas coisas. Conforme o seu corpo se desenvolve, ela vai tendo mais liberdade, mais possibilidades de ação. Então é necessário para a criança o desenvolvimento do corpo, para que isso sustente o desenvolvimento de suas faculdades, inclusive. O cérebro da criança tem limitações, o cérebro do adulto já não tem tantas limitações quanto o cérebro infantil, que precisa de desenvolvimento. Né? O seu sistema digestivo precisa, e assim por diante. Mas eu falei sobre o cérebro para a gente pensar na relação corpo-faculdades, né? Mesmo acontece com o espírito. Os corpos primitivos não permitiam ao espírito a realização que permitem os corpos de hoje. Os corpos de hoje não permitem as realizações que corpos mais sublimes, de espíritos em mundos superiores, permitem a eles. Sensações mais sutis, mais apuradas, a mediunidade mais presente, a percepção do plano espiritual mais presente, as faculdades mais avançadas que permitem ver Deus, como a gente tratou agora há pouco, né? Então, essa primeira comparação com a criança nos leva a esse tipo de reflexão. Mas tem uma outra comparação. A comparação com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Essa daqui, essa também é uma nova comparação. Então nós não somos apenas mais crianças, já somos adolescentes espirituais aqui na Terra? Muito provavelmente podemos usar essa comparação. Mas enquanto adolescentes, nós passamos por encarnações nas quais nós adoecemos o nosso espírito. Convalescência é recuperação das moléstias espirituais para nós aqui na Terra. Então cabe para nós os processos de cura espiritual, nos livrando de nossas chagas, né? Egoísmo e orgulho. Então essas duas comparações trazem para a gente os motivos finais pelos quais a gente não consegue progredir de uma vez só. A gente tem que progredir em ciência e moral, e o planeta Terra por si mesmo tem limitações para esse aprendizado, né? Das ciências e da moral. Termino o texto dizendo que quanto mais a gente se adiantar na vida atual, menos longas e penosas serão as provas das vidas a seguir. E a questão 192A, Kardec apenas pede uma confirmação dessa informação, dizendo, né, se na vida presente a gente pode pelo menos, né, criar na vida presente vidas futuras menos amargas. E a resposta é, sem dúvida. A gente pode reduzir as nossas dificuldades. Apenas aquele que é descuidado permanece no mesmo ponto. Né? Apenas aquele que está ali parado permanece no mesmo ponto. Bom, então com isso a gente fecha aqui essa questão 192, que seguindo a linha de raciocínio, né, diz para a gente não dá para fazer todo o progresso de uma vez só aqui na Terra, por melhor que seja a nossa conduta em uma determinada existência.
Agora a gente vai tratar as questões 193 e 194 em conjunto. Na 193, Kardec pergunta se um homem em suas novas existências, né, em suas novas reencarnações, pode descer mais baixo do que esteja hoje. Olha só, ele está comparando aqui, portanto, né, de novo, o nosso parâmetro aqui, o nosso ponto de comparação é a vida atual aqui na Terra, é o nosso estágio evolutivo. Nas próximas existências, eu posso ter uma existência inferior a essa? E aqui a resposta é, de novo, espetacular. Se a gente pensar em posição social, sim. Quanto espírito, não. Então a gente tem aqui uma distinção, né, entre posição de progresso social terreno e progresso espiritual. Nem sempre uma posição reflete a outra. E isso está desenvolvido na questão 194. Olha como vem a questão 194. É possível que em uma nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, ou seja, o corpo de um criminoso? Kardec continua explorando essa questão que é a relação, né, entre progresso espiritual, progresso social terreno, progresso espiritual, corpo que o espírito anima agora. Tá aprofundando a questão. Não, visto que não pode degenerar. É a resposta da questão 194. Então, a alma de um homem de bem jamais vai animar um corpo de um criminoso. A questão anterior, 193, explorava o aspecto material, relação progresso espiritual, progresso social na vida terrena. Essa questão explora agora a questão explora o aspecto moral. A anterior, o aspecto material, né, de vida social, essa o aspecto moral. Ok? O corpo, meus amigos, obedece sempre o espírito. É o espírito que manda. E Kardec explorou aqui essa relação de forma magistral. O que a gente vê o corpo fazer é ordem do espírito. Isso precisa ficar muito claro para nós espíritas. Então não é porque morreu o corpo que o espírito é um espírito puro. Ok? É uma ideia muito importante para a gente. E isso vai continuar sendo desenvolvido na 194A de forma tão brilhante quanto começou lá na 193. Olha como a pergunta de Kardec mudou na 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Olha como a pergunta mudou, meus amigos. Eu vou retornar à questão de 194. Uma alma de um homem de bem pode animar o corpo de um homem acelerado? Aqui ele mudou a pergunta. A alma de um homem de bem pode tornar-se a alma, tornar-se-á, faltou a palavra alma aqui, né? Mas é isso que ele está se referindo. Ó. A alma de um homem perverso, ele mudou, né? Pode tornar-se a alma de um homem de bem? Ele trocou. E o contrário, né? Um homem mau pode tornar-se um homem bom, só que agora tendo como ponto de progresso a alma e não mais o corpo. Notemos que agora essa segunda pergunta é uma referência direta ao espírito e não mais ao corpo. Compreende-se aqui que a sutil mudança nos diz que o corpo não é responsável pelo crime ou pela virtude, mas o responsável é o espírito que o habita. Certo? Sim, a alma de um homem de bem de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se ela se arrependeu. Isso é então para ela uma recompensa. Então aqui essa ideia, né, de que o espírito progride e para o seu progresso ele não depende, seu progresso moral, né? Ele não depende em nada do corpo, porque ele progride se ele se arrependeu, é uma ideia maravilhosa. Né? É o esforço do próprio espírito no seu progresso. Claro que tem influências corpóreas, mas o corpo não é o responsável, é o espírito.
E essas duas questões, né, que trazem para a gente essa análise da vida terrena, são para nós de extrema importância. O comentário de Kardec vai retomar para a gente e fortalecer essa ideia de que os espíritos apenas progridem e que essa marcha é gradual, jamais regridem, né? Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Ou seja, eu posso estar aqui, né, numa existência corporal hoje, em que eu sou uma pessoa de destaque na sociedade, seja destaque financeiro, destaque social, destaque profissional, e na próxima encarnação não ser. O que não significa que o espírito regrediu. O espírito continua com suas potencialidades, com suas faculdades, com a sua inteligência, com o seu amor, com tudo aquilo que ele conquistou de patrimônio espiritual. Não significa que ele regrediu, porque ele tem uma posição social menor. Não, significa que ele está vivendo uma nova experiência. É isso que Kardec escreve, né? A alma de um potentado na Terra pode mais tarde animar um humilde obreiro e vice-versa. São experiências diferentes. Visto que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Então, notemos aqui a palavra frequentemente, né? Não quer dizer que é uma regra estabelecida e imutável. Frequentemente, disse Kardec, acontece de que espíritos superiores estejam em posição de humildade, enquanto espíritos mais orgulhosos conquistem posições como a de Herodes. Herodes era um rei, a gente sabe que ele era um espírito imperfeito, e Jesus, por sua vez, era um espírito perfeito, mas nasceu como humilde carpinteiro. Então, frequentemente acontece. Vamos à questão de número 195. Importante a gente lembrar, né? Só para arrematar a questão 194. Importante a gente lembrar que a posição social de um homem, de uma mulher na Terra, a sua posição aqui na Terra, não reflete necessariamente o seu progresso espiritual. Não é porque ela tem destaque social que é um espírito que progrediu. Basta a gente olhar para o quadro das pessoas mais ricas, mais famosas, as pessoas que têm destaque social, e a gente analisar se elas são pessoas, na sua grande maioria, mais perfeitas do que as outras. Na questão espiritual, né? Na questão moral, na questão do intelecto e assim por diante. A gente vai perceber que cada um tem ali as suas dificuldades. Bom, questão 195. Aqui, como eu dizia, a gente tem a teoria da reencarnação sendo colocada à prova, porque Kardec vai dizer assim: olha, essa possibilidade que o espírito tem de se melhorar na vida futura não vai deixar ele um pouquinho mais assim amolentado, né? Eu posso procrastinar, eu posso deixar para depois. Então, por que eu vou fazer progresso agora, né? Não pode causar essa sensação no espírito, né? Veja que aqui a pergunta de Kardec é quase uma crítica à teoria da reencarnação e da imortalidade da alma. Não pode causar esse efeito, essa teoria? Então, apesar de tudo que a gente já viu, Kardec quer colocar a teoria em prova. Olha como vem a resposta, né? Aquele que assim pensa em nada crê. Ué, e por que aquele que assim pensa em nada crê? Vamos, né? Basta a gente fazer um retrospecto de tudo que a gente estudou até agora. Ele em nada crê porque, se pensa que pode deixar tudo para depois, ele despreza a condução de Deus em relação à criação. Ele despreza a lei de progresso. Tem que progredir. E eu estou aqui para progredir. Não é isso que a gente estudou agora há pouco? E que a gente está estudando? Eu não posso deixar para depois. Né? O progresso tem que ser realizado a todo momento. Ele não crê em Deus, não crê na mão de Deus guiando a criação, não crê na lei de progresso, não crê na lei de causa e efeito, por exemplo, que a gente estuda dentro da doutrina. Né? Quando eu fico muito tempo parado, quando eu não produzo, acabamos de dizer isso agora. Qual é o efeito da minha não produção? Qual é o efeito da minha procrastinação? Né? Qual é o efeito da minha preguiça? Qual é o efeito de eu estar parado? É tristeza, é sentimento de angústia, é sentimento de ansiedade, é sentimento de depressão, é sentimento de carência. É um misto de sentimentos, né, que surgem para nós dizendo, lei de causa e efeito, né?
dizendo: filho, se mexe, produz, progride, né? Cresce, trabalha, seja útil, inclusive para si mesmo, né? Então, aquele que pensa assim, nada crê. Ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro. Então, está dizendo assim para Kardec: olha, a lei da reencarnação, enquanto teoria, né, é melhor, pelo menos, do que a lei que dizia que era o inferno para quem nada fez, né, para quem não produziu. Aquela lá se convence pelo medo. A da reencarnação, o único poder que a lei das penas eternas traz para a gente é o medo. Ela tenta nos guiar através do medo. Sendo lógicos, a gente diz: isso não existe. Pensando na bondade, no poder de Deus, a gente não pode existir pena eterna. Então o medo foi embora. Muito melhor a da reencarnação, né, que mostra pra gente onde a gente pode chegar, né? Ainda comentário dos espíritos, né? Resposta: um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo. Ah, mas é claro, né? Aí desencarnou, vai ver a vida, a oportunidade que deixou escapar, né? Voltou ao plano espiritual, olha para o que fez, para o que aconteceu, percebe a oportunidade que deixou escapar. E aí reencarna, como vai dizer aqui, com um sentimento diferente. Então também, em algum momento, vejam só, o que essa resposta diz para a gente, né? O progresso é inevitável, não tem jeito. O espírito percebe que não progrediu, sente arrependimento por não progredir, e ele vai retomar isso de alguma forma. Então não tem jeito. Os espíritos estão dizendo aqui para a gente: não é só uma teoria, porque ele vai desencarnar e vai perceber que não é uma teoria, é uma lei de Deus. Não importa, né, se ele pense da forma como ele pensa. Ele vai viver a experiência de precisar progredir. Comentário de Kardec: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está persuadido que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Claro, né? Então, comentário de Kardec aqui só para arrematar. Amigos, vamos para nossa última questão de hoje. Esse comentário de Kardec é um comentário muito lógico, né? Acho que dispensa assim maiores comentários. Vamos para a última questão de hoje, porque ela é, como a gente já adiantou, uma conclusão do nosso estudo e ela é uma questão muito bonita da gente perceber, da gente estudar e da gente aprofundar. Vamos lá. Então, Kardec vai dizer o seguinte: não podendo os espíritos chegarem à perfeição, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, recipiente, né? Crisol é um recipiente para misturas, né? Um cadinho, uma panelinha, né? Seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? É a pergunta que Kardec coloca, né? Então, não tem outro jeito de se aperfeiçoar. É pelas existências corpóreas e as tribulações que a vida apresenta. A vida material, então, é uma espécie de depuradora por onde todos os espíritos têm que passar para chegar à perfeição? Resumindo a pergunta de Kardec, né? Estamos nesse processo? É isso que o codificador quer saber. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Os espíritos se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Resumo aqui da nossa tarefa, né? O que a gente tem que fazer aqui? Evitar o mal. Praticar o bem. Não basta evitar o mal. Tem também que praticar o bem. Então, isso vai acontecer só depois de um longo tempo, conforme os nossos esforços, progresso, né? A perfeição, após muitas encarnações e depurações sucessivas, atingindo então essa nossa finalidade. Então, pergunta final aqui, 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? A gente já tem a resposta disso, já foi colocado de forma indireta nas questões 193, 194. Aqui Kardec só
elabora melhor a ideia, porque, afinal de contas, tem uma ideia aqui que é fundamental, né? A gente precisa estar no corpo. Então, Kardec, para progredir, né? Então, Kardec pergunta: é o corpo que influi sobre o espírito para o progresso ou o contrário? Né? A resposta é: teu espírito é tudo. Então, o contrário. É o espírito que tem o comando, sempre, né? O corpo é simples veste que apodrece. Vamos para o comentário de Kardec, então, para a gente terminar o estudo de hoje. Começa o comentário do codificador da seguinte forma: o suco da vide, e aqui a gente tem um pequeno deslize na tradução aqui, na impressão talvez, né, do livro, que a ideia, a palavra aqui é videira. A palavra aqui que está no original em francês é videira, tá bom? Para quem acompanha aqui com a nossa tradução, que está inclusive disponível no site da FEB, né, para download, o PDF dessa nossa tradução, de Guilom Ribeiro, houve aqui um pequeno deslize. Então, o suco da videira nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Por que o suco da videira apresenta para a gente algo similar à depuração da alma? Porque esse suco contém o licor que se chama espírito ou álcool. Aí está fazendo uma comparação entre o licor e o espírito. Mas é enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações. Olha aqui as múltiplas encarnações, né? Então, o espírito precisa ser destilado em múltiplas encarnações, assim como o licor precisa ser destilado várias vezes para apresentar a sua pureza. Destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. É isso aí, né? O licor sendo depurado pelas destilações, o espírito sendo depurado pelas reencarnações. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, olha aí, perispírito também vai sendo depurado conforme o espírito vai vivendo, vai se livrando daquilo que traz aflições para ele e vai se tornando um espírito melhor no decorrer das experiências das vidas terrenas, das diversas vidas terrenas. Vale a gente lembrar que lá nos prolegômenos, né, quando a gente estudou os prolegômenos, já havia a comparação da cepa, da videira, com a vida do homem encarnado. Diziam os espíritos lá nos prolegômenos: olha, coloca no cabeçalho do livro essa cepa que nós desenhamos. Né? Quem tiver curiosidade, volte lá aos prolegômenos da obra, ou ao nosso estudo, dê uma olhadinha no desenho de um ramo de vinha, um ramo de videira, contendo um cacho de uva. Né? E os espíritos diziam para colocar esse desenho lá porque ele é o símbolo do trabalho de Deus. E que ali haviam os princípios, né, as coisas materiais que representavam o corpo e o espírito. O corpo era a própria cepa, era o desenho, né? O corpo é aquele pedacinho da vinha. O espírito já é o licor que a gente está vendo aqui, né? Olha lá, a videira ela contém o licor em potencialidade, não está ali, né? Para tirar o licor, precisa destilar, precisa abstrair do que está na videira. O espírito é o licor, ele é assim também. A alma ou o espírito encarnado é lá nos prolegômenos o fruto, né? O bago, a uvinha mesmo em si, que representava ali essa união entre espírito e corpo. E eu gostaria de destacar como termina esse trechinho lá nos prolegômenos. Ele diz assim: o homem quintessencia, depura, né? Ele depura o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, se a gente une nessas duas informações aqui da questão 196 e a dos prolegômenos, a gente tem uma ideia bem completa do símbolo da videira. É preciso que o espírito esteja no corpo. É preciso trabalho que olha para além do mundo corpóreo para que se tenha uma essência depurada.
É preciso que nós estejamos no caminho apontado pelo Espírito Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, no capítulo 65, né? Ele faz um comentário a essa questão de número 196, no qual ele diz para a gente que o celeiro é a casa ideal das sementes. Estão todas ali em intimidade, mas quando a reunião das sementes passa demais do tempo, elas se degeneram e se perdem em sua essência. Então, o planeta Terra, para nós, é o nosso celeiro. Mas a gente não pode perder o objetivo de estarmos aqui. Germinarmos enquanto espíritos. Produzirmos a depuração do licor que é o nosso espírito. Né? Emmanuel comenta na sequência que a semente depois precisa sair do celeiro. Ela vai estar debaixo da terra, solitária, abandonada, né, diante das vicissitudes do solo. Olha a nossa encarnação aqui. A gente pode estar tranquilo no celeiro, às vezes, da vida extracorpórea. Mas a gente precisa vir para cá. Porque é aqui que a gente germina, a gente floresce, a gente dá flor, dá fruto, né? E dá possibilidades interessantes depois para isso tudo. Emmanuel comenta que depois da morte, né, daqui da Terra, a gente sai daqui da Terra, estando do lado de lá, a gente pode encontrar espíritos amigos, pessoas queridas, a gente pode ficar ali um tanto quanto confortável, mas que essa fase passa e que depois a gente precisa voltar para a carne, para que a gente progrida outra vez, precisa voltar para o solo, voltar a germinar de forma diferente, voltar a dar novos tipos de frutos, né? Por isso que a reencarnação é imprescindível, inadiável, é uma lei de Deus. Em cada uma delas superamos alguns problemas. Numa superamos problemas da sexualidade, noutras da cupidez, noutras do vício, noutras da rebeldia, ciúme, vaidade, orgulho. A gente vai superando isso aos poucos. Esse é ensinamento de Emmanuel ainda, nesse comentário dele, a questão 196, né? Aprendemos uma coisa muito interessante nas reencarnações. Cito Emmanuel: a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. A gente aprende a viver com pessoas diferentes, de diferentes cores, de diferentes etnias, de diferentes ideologias, religiões, orientações sexuais e assim por diante. Tudo isso para a gente respirar nas dimensões da vida maior. Esse é um aprendizado. Termina Emmanuel dizendo: o mundo é assim nossa escola. A família consanguínea é grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Que um manual prático de vida, né, colocado por Emmanuel para a gente, cada uma dessas frases dele daria um pensamento de uma vida para a gente, né? Reflexões para uma vida. O mundo é uma escola, a família é grupo estudantil. Olha a função da família, né? E assim por diante, com tudo aquilo que Emmanuel trouxe para a gente, explicando a nossa existência. E para a gente terminar com as palavras de Allan Kardec, lembramos que Kardec comparou Jesus a Herodes, né? Na questão do espírito que progrediu na comunidade espiritual, né? Jesus, espírito perfeito. Pilatos, governador. No Evangelho de João, capítulo 18, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? Olha a pergunta que vinha, né? Pilatos, não Herodes, mas Pilatos, dizendo a Jesus: Tu és rei? Pilatos, governador, perguntando isso a Jesus, carpinteiro. Jesus responde a ele: Tu dizes. É você que está dizendo que eu sou rei. Eu nunca disse isso. Mas se ainda você quer pensar dessa forma, ele completa, né? Ainda aqui no Evangelho de João, dizendo: Meu reino não é desse mundo. Se você quer me considerar um rei, considera que meu reino não é desse mundo. Eu não sou um rei como você é governador. Não sou um rei como o César, em Roma. Não sou um rei terreno, meu reino não é daqui.
Palavras de um carpinteiro e mestre a um homem que tinha um cargo importante na Terra. Lembremos das palavras de Kardec hoje, né? Para a nossa existência terrena. Não tenhamos preconceitos com nossos irmãos que estão talvez em situações mais humildes, nem tampouco veneração por aqueles que estão em posições sociais superiores. Esses talvez sejam muito mais necessitados do que nós. Lembremos de Jesus, o humilde carpinteiro. Tenhamos consciência de que nossa missão é deixarmos o lugar do governador terreno, o lugar de Pilatos, o lugar do homem do mundo, o lugar do rei corpóreo, do rei da matéria, daquele que comanda as situações na terra, para subir os degraus que nos levam ao Cristo. Nós queremos estar em posição social privilegiada do ponto de vista espiritual. E que se estamos em posições difíceis aqui na Terra hoje, para a gente conquistar essas posições maiores enquanto vida superior, né? Enquanto vida espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, pensemos, reflitamos, temos muito material aí, né, para a gente dirigir a nossa existência. Que Jesus esteja sempre como nosso guia, como a luz que nos orienta, e que possamos estar juntos no próximo sábado, estudando o Livro dos Espíritos. Fraterno abraço, profundo agradecimento pela companhia, como sempre. A gente se vê em breve. Até logo mais.